Então, se trata do seguinte, né? Não vou aqui fazer teorias, mas se trata de que nós possamos descobrir modos práticos, concretos, de fazer com que a vida familiar, na nossa família concreta, não é uma receita genérica, mas com que na nossa família concreta, com as características e limitações que ela tem, nós possamos aproximar-nos, de alguma maneira, do grande ideal familiar que talvez nós tivéssemos quando constituímos o nosso lar e do grande ideal que nos mostra a família de Nazaré. Pois bem, qual é a virtude fundamental? Eu pergunto a vocês. Qual é a virtude fundamental para garantir um ambiente familiar aconchegante, um ambiente familiar que se aproxime do ambiente da família de Jesus, Maria e José? Qual é a virtude? Acho que todos sabem. Caridade. Muito bem. Se nós tivéssemos a caridade, se nós tivéssemos uma profunda caridade, se todos os membros da nossa família estivessem imbuídos dessa virtude teologal, que é a virtude da caridade, se todos fossem capazes de viver a fundo a caridade, houvesse um amor transbordante no coração de cada um, se houvesse um amor a Deus esplêndido e em decorrência desse amor a Deus, um amor ao próximo em todos os membros da família, não há dúvida que tudo isso estaria resolvido, que a convivência seria maravilhosa. E o que é a caridade, né? Que virtude é essa que tornaria tudo maravilhoso? É a virtude que nos inclina a querer o bem do outro, que nos inclina o amor verdadeiro, porque o amor que é simplesmente desejo, que é simplesmente interesse, é desejo de que o outro esteja junto de mim porque me conforta, porque me faz bem, porque satisfaz os meus interesses, não é amor. Mas quando o amor se torna ágape, né? Quando o amor é entrega gozosa ao outro, né? Então nós estamos vivendo a caridade. A caridade leva a gente se alegrar em entregar-se aos demais, sacrificar-se gozosamente. Pois bem, a caridade é a base. A caridade é a base. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse explicitamente que esse era o seu novo mandamento, disse explicitamente que esse era o distintivo da vida cristã. Onde é que nós podemos encontrar uma vida cristã autêntica? Em alguém que vive a caridade, que é caridoso, que ama ao próximo como Jesus Cristo amou. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E então, em que consiste na prática a caridade? Né? Vamos defini-la assim, genericamente, para depois chegarmos às pequenas virtudes do lar, né? Como desenvolvimento daquilo que é a caridade. Então, a disposição de dar a vida. O que é a caridade? É a disposição de dar a vida pelos outros, né? Então, disposição de dar a vida, ou, literalmente, Jesus Cristo diz que não... Eu acho que seria bom fechar a porta e não entrar mais ninguém, né, depois, né? Mesmo porque não cabe. Assim não funciona. Né? Já está 20 minutos, né? Então, a caridade, né? A caridade. O que é que torna a vida familiar maravilhosa? A caridade. E o que é a caridade? Jesus Cristo definiu. Amar como Ele amou. E como é que Ele amou? Dando a vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Quando é que há amor? Quando eu estou disposto a dar a vida. Quero saber a que pessoas eu amo? Aquelas pessoas a quem eu sou capaz de oferecer a minha vida. Né? Que mãe não seria capaz de oferecer... Que boa mãe não seria capaz de oferecer a vida pelo filho? Se tivesse que escolher entre mim e o meu filho, entre mim e a minha filha, qualquer mãe, qualquer pai que é digno desse nome, daria vida, né? daria a própria vida, trocar. Então, é essa capacidade de gastar a vida pelos outros, de entregar a vida, se é necessário, literalmente,
e de entregar a vida no dia a dia, porque se entrega a vida ou de golpe, numa situação dramática, ou no dia a dia, através do serviço, sacrificando os próprios interesses em função dos interesses dos outros, em função do bem dos outros, em função de que os outros possam realizar o ideal cristão. Então, disposição de dar a vida. Que é a caridade? É a capacidade de interessar-se pelos outros. Capacidade de, né? Tudo isso está no fundo das pequenas virtudes concretas de que eu vou falar. Capacidade de se interessar pelos outros, né? De tal maneira que ninguém se sinta só no ambiente da nossa família. Será que tem alguém que se sente só na minha casa? É tão difícil a gente se sentir sozinho, não é verdade? Quando a gente desconfia que ninguém conhece os meus sofrimentos pessoais, ninguém conhece as minhas alegrias, ninguém conhece os meus sonhos, ninguém conhece as minhas lutas. Que triste, não é? Que isso seja assim, né? Ninguém se importa. As pessoas... A mais dura solidão é aquela que se vive ao lado de outros. Às vezes, no seio de uma família em que não impera a caridade, em que não há um verdadeiro interesse pelos outros, a gente vive a solidão acompanhada. Marido e mulher que estão tão distantes, separados por um muro de falta de caridade, de tal modo que ele não sabe o que há no coração dela, ela não sabe o que há no coração dele, pois é o contrário. Amar é interessar-se pelos outros, né? De tal modo que ninguém se sinta só, de tal modo que haja uma convivência no sentido forte da palavra, viver uma única vida. O que é conviver? Viver com conviver. Conviver nos termos que São Paulo dizia: quem se alegra que eu não me alegre? As vitórias do meu marido, as vitórias dos meus filhos são vitórias minhas, as minhas vitórias são vitórias deles, as minhas tristezas são tristezas que eles têm, as minhas lutas são lutas que eles lutam. E isso é a caridade, né? Convivência no sentido forte, não de viver simplesmente sob o mesmo teto, mas de conviver, viver uma mesma vida, acompanhar os outros nos seus sentimentos, nas suas preocupações, nas suas alegrias, nas suas tristezas. O que é a caridade? É a virtude que permite tudo isso, que permite que nós compreendamos os outros, de tal modo que nunca o comportamento de alguém nos pareça estranho, nos pareça absurdo, né? De onde que ele tirou essa ideia? Olha, o moleque agora deu para fazer uma tatuagem na testa. Como foi possível? O que ele terá na cabeça para fazer isso? E o meu marido deu agora para estudar russo ou não sei o quê, né? E a minha mulher agora quis comprar uma bolsa cor de laranja choque, né? ou ela agora quer ir para o Alasca de qualquer jeito, fazer uma viagem no Alasca. Né? Olha, sempre que a gente se estranha muito do comportamento de alguém, é porque falta compreensão, falta convivência. Um bom sinal de que há convivência nesse sentido forte, que há compreensão, é que não nos surpreende o comportamento do outro. Eu posso não aprovar, eu posso achar que está errado, né? Eu posso não aderir no sentido de não querer fazer o mesmo, mas eu entendo perfeitamente por que a minha mulher chora, né? Os homens têm uma mania machista de debochar. Não, está chorando aí à toa. Você já chora. Você quer sair? Né? Não. Então você quer ficar, não é? Não. E aí começa a chorar. Eu, estúpido, não percebe que não foi o conteúdo do diálogo propriamente o que chateou, mas foi o tom
o tom que aborreceu, que era de falta de carinho. A gente entende. E a mulher não. E a mulher, quando há compreensão profunda, entende por que o marido quis se trancar no quarto e ficar sozinho durante 1 hora. E não quis explicar o que ele está pensando naquele momento. O que você está pensando? Eu estou pensando em nada, né? O homem gosta de não pensar em nada, ou gosta de pensar sozinho nas coisas. Há compreensão quando um se coloca no outro lugar do outro e não estranha essas coisas porque viu as coisas do ponto de vista alheio. A compreensão quando não nos repugnam os defeitos do cônjuge, os defeitos que o outro tem, que os filhos têm. A caridade faz com que eu não sinta repugnância, o nojo, a alergia. São coisas próprias de quem não ama, na verdade, né? A caridade leva a perdoar, ou seja, um lar onde existam mágoas antigas ou mágoas recentes, em que existam ressentimentos, censuras no fundo do coração. Não é um lar cristão, não é um lar que nós desejaríamos ter, não é verdade? Um ressentimento pode arruinar a vida familiar, pode arruinar a vida pessoal, pode nos tornar amargos. Os ressentimentos e as mágoas podem gerar lutas, guerras, coisas gravíssimas. O ressentimento é um veneno para. Então, tudo isso é a caridade, em termos genéricos, por enquanto, né? A caridade nos leva a confiar nas pessoas, apostar. Eu aposto no meu marido, eu aposto na minha mulher, eu aposto nos meus filhos. Em que sentido? Eu aposto que eles são capazes, eu aposto que eles são capazes de melhorar, eu aposto que são capazes de aprender, eu aposto que são capazes de ser santos, né? São capazes de ser santos. Mas esse diabo que está do meu lado é capaz de ser santo? Será que esse pilantra, esse vagabundo, esse orgulhoso, esse prepotente, esse hipopótamo pode ser santo? Pode, eu acredito. É impressionante como Jesus Cristo acreditava nas pessoas. Vocês já notaram? Jesus Cristo, uma mulher que tinha 5 maridos, né? Aliás, o último não era marido dela, né? Samaritana. Ele viu naquela mulher de costumes levianos, naquela mulher degradada, coitada, sofrida na vida, ele viu em potencial uma grande mística, como de fato a samaritana foi, né? Jesus Cristo via num ladrão, né? Um ladrãozão como Zaqueu, um apóstolo, um pregador do Evangelho. Hoje entrou a salvação nessa casa. Jesus Cristo via numa prostituta uma mulher de grande nível espiritual. E isso encantava, né? Isso encantava. Jesus Cristo era capaz de captar a imensa dignidade de cada ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e acreditar, né? Sabe quando é que uma pessoa não muda? Às vezes as pessoas dizem a mim, padre, né? Homens e mulheres, não, padre, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha mulher. Ela não tem jeito, não muda. Ela é uma bagunceira empedernida e vai ser bagunceira até o final dos tempos, né? É um caos. O senhor não conhece o meu marido. O meu marido é um egoísta, mas um egoísta requintado, e não adianta porque vai ser sempre assim. Eu digo, a sua mulher está morta? Não, ela está viva. Enquanto está vivo, pode mudar. Aliás, no momento que não der para mudar mais, Deus leva. Deus leva. Porque assim, em vez de parar no quinto dos infernos, para no quarto, né? É uma certa vantagem, né? No momento que não der para mudar mais, Deus leva embora, né? Quem está vivo pode mudar. Quem está vivo pode ser santo. Isso quer dizer a vocação universal à santidade. E Jesus Cristo dá uma aula, né?
sobre essa matéria impressionante na sua vida. Os apóstolos, quem eram os apóstolos? As colunas da igreja, quem eram? Eram pobres homens. O Pedro, São Pedro era vaidoso, queria ficar bem com todo mundo, né? Queria agradar a gregos e troianos, a gregos e baianos. E São João é possessivo, uma coisa. São João possessivo, queria lançar raios para quem não estava. Né? E o Tomé, incrédulo, racionalista, terrível, e não sei, todos eles, e o Levi, né? E o Levi, não Dom Levi, coitado, que quebrou a perna, mas o Levi, né? Era apegado ao dinheiro, coisa de louco. Imagina só um judeu apegado ao dinheiro, né? Eu posso falar mal dos judeus porque eu tenho ancestrais judeus, então não tem problema, estamos em casa. Mas apegado ao dinheiro, quer dizer, aquela racinha seria a última coisa que nós escolheríamos para fazer o colégio apostólico. No entanto, Jesus Cristo fez, apoiou a sua igreja sobre todos aqueles homens, e a igreja é santa, apesar das falhas dele. De modo que a caridade pede isso, apostar. No momento em que nós não apostamos mais em alguém, nós o condenamos à eterna mediocridade, nós o condenamos a continuar do jeito que é. Vocês acreditam? Essa é uma primeira pergunta prática, e com isso terminamos a parte da caridade, e vamos entrar nas pequenas virtudes. Né? Mas vocês acreditam que esse filho que é vagabundo pode se tornar estudioso? Vocês acreditam? Não existe pior tipo de educação do que aquele do pai que diz: você é um vagabundo mesmo, você não presta, você é ovelha negra, isso é péssimo. Diz: olha, você não tem estudado muito, não tem se dedicado, mas você vai ser um grande profissional, você vai ver, você é capaz, eu te ajudo, eu te acompanho, vamos lá. É preciso acreditar. Meu marido não ajuda nada em casa, impossível. Ele chega, senta, vê a televisão, e da televisão ele passa para o computador, e aí ele vai dormir, né? Fica até tarde lá e vai dormir. Isso não muda. Muda. No momento em que você acreditar que não muda, aí não muda mais, né? No momento que a gente desiste, é como se Deus desistisse de se servir de nós para ajudar aquela pessoa. Não se pode desistir de ninguém, nenhum caso. Quantas pessoas, né, tem esse auditório? Não sei, 100 pessoas, as que forem. Pois não há ninguém aqui, mas ninguém que seja exceção a esse chamado à santidade. Portanto, não há ninguém que não possa chegar a ser um santo canonizável, como o Padre Pio. Dizer: o Padre Pio? Né? Padre Pio. Madre Teresa de Calcutá. Olha quantas Madre Teresa de Calcutá em potencial tem aqui. Mas na vida cotidiana, né? Na vida cotidiana, todas vocês estão chamadas a ser como Maria, como a mãe de Jesus, e todos vocês estão chamados a ser como São José. E é possível se aproximar disso, e é possível ir caminhando nessa direção. Bom, isso quanto à caridade, né? Então, a caridade, amar, estar disposto a se entregar, a se gastar pelos outros, compreender, estimular, perdoar, isso é a essência do que deve transformar em um bom ambiente o ambiente de casa. Mas, né, essa grande virtude, que é dom de Deus, que é virtude teologal, o que a gente pode fazer para ir conquistando essa caridade? Não é? Um ambiente de amor como esse que nós acabamos de escrever se consegue quando cada um se esforça por praticar pequenas virtudes, muito mais modestas. Se eu disser num sermão, vivam a caridade,
né, eu terei dito algo que é perfeitamente inútil, né, não serve para nada, porque é tão grande que não serve para nada. Vivam a caridade, né, perdoem-se uns aos outros. Isso aí, dito assim genericamente, não serve para nada. Não serve para nada porque é amplo demais, né? Agora, a gente pode chegar a esses cumes de caridade a que eu me referi brevemente aqui, se nós praticarmos, se nós nos esforçarmos na prática de pequenas virtudes muito mais modestas, que manifestam a caridade, mas também que alimentam, vão alimentando e manifestando a caridade que há nos nossos corações, né? Sei lá, se vocês pegarem aqui a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, há uma exemplificação dessas virtudes, de algumas dessas virtudes, pelo menos, que são anexas, que são consequências da caridade que servem e que se devem praticar para que nos disponhamos a receber a caridade de Deus, né? A caridade é paciente. Olha só, já começa muito bem, né? A caridade é paciente, ter paciência, né? Viver a caridade, dar vida pelos outros e confiar dessa maneira irrestrita, sem ingenuidade, sabendo que o outro também... Eu sei que todos estão chamados a ser santos, mas que todos podem se tornar grandes pecadores, né? Porque também pode, né? Então, pode se tornar um grande pecador. São José Maria dizia, quem eu conheci, dizia que ele se sentia capaz de todos os erros e de todas as barbaridades que o homem mais degenerado era capaz. Dizia isso com uma força, né? Claro que todos nós temos essa ambivalência. Podemos tornar-nos canalhas ou podemos tornar-nos santos. Mas nós nos tornarmos santos ou canalhas dependendo de nós cuidarmos dessas pequenas virtudes, entre as quais a primeira que brilha é a virtude da paciência, uma virtude tão discreta, tão miudinha, né? Se nós quiséssemos exaltar alguém com uma grande personalidade, a gente citaria a paciência? Eu acho que não. Eu acho que a gente citaria a valentia, a gente citaria a audácia, a gente citaria a magnanimidade, a gente citaria, não sei, a humildade imensa e profunda. Mas a paciência, tal pessoa era muito paciente, né? Talvez por uma compreensão equivocada de paciência, não se citasse. No entanto, a caridade é paciente, a caridade é bondosa, o que tem bons modos. Podíamos dizer, a caridade é cortês, cortês, né? E não tem inveja, não se compara, não se irrita, não é irritadiça, não é queixumenta, não é reclamenta, né? Uma coisa excelente é fechar a ouvidoria nas nossas casas. Que tal, né? Nos hospitais, nos entes públicos, tem um departamento que se chama ouvidoria, né? E é lá onde todo mundo se queixa. Que tal coisa não funciona, que não sei. Precisa fechar o departamento de ouvidoria. Já esclarecerei por quê. Porque então não irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, termina outra vez, começa e termina na paciência. Que pequenas virtudes nós vamos abordar nesses 20 minutos aqui que nos restam de palestra? Três pequenas virtudes que eu acho que são especialmente interessantes. A virtude da cortesia. Sabe o que melhora muito a vida familiar, o que faz com que vá tendendo a haver essa caridade, esse grande amor? A virtude da cortesia, ser corteses, ser bem educados, manifestar respeito. Sim, a gente deve respeitar a Deus acima de tudo, a gente deve respeitar os pais, a gente deve respeitar os professores, a gente deve respeitar... Mas a gente deve respeitar
o marido e respeitar a mulher, e respeitar os filhos, e os filhos respeitarem os pais. O respeito, uma família em que haja respeito, em que haja cortesia, bons modos no relacionar-se um com os outros, porque nós prezamos os que estão ali, nós consideramos digno de consideração, isso faz um bem. Não é verdade que nós somos corteses, que nós somos bem educados, que nós somos agradáveis com as pessoas pelas quais nós temos consideração? Vamos imaginar, um noivo e a noiva, né? Um bom noivo e uma boa noiva, não os noivos de alguns exemplos tristes que a gente vê hoje, mas um noivo que é aquele noivo, né? E uma noiva que é aquela noiva, eles se tratam com cortesia. Não é? Que noiva que merece o título de noiva não se embeleza, não se prepara para sair com o noivo. Então, põe perfume, penteia o cabelo e faz maquiagem, porque quer agradar, quer que o outro se sinta feliz, né? E que noivo não é cortês, noivo digno desse nome, não é cortês com a sua noiva. Se não for, né, se não for cortês com você, o seu noivo pode dispensar que não vale nada. Mas um bom noivo é cortês. Então, um bom noivo, o que ele faz? Ele olha com um sorriso para a noiva, ele elogia, ele, quando vai andar de carro, abre a primeira porta dela, faz ele entrar e depois vai para o lugar dele. Essas pequenas delicadezas no trato recíproco. Isso é igual à caridade? Não, a caridade é muito mais. Pode haver um trato cortês formalista, mas não há dúvida que a caridade implica nessas cortesias. E essas cortesias, esse é o mais interessante, realimentam a caridade, predispõem a nossa alma para que nós recebamos a caridade. Né? Nós tratamos assim as pessoas com quem nós temos consideração. Né? Ou sei lá, quando vem uma visita que nós consideramos, não é? Uma visita lá em casa, na verdade, então a gente prepara uma comidinha melhor, né? Quem não gosta de fazer isso, né? E oferecemos o melhor lugar, não é? Se tem aquela cadeira que tem uma mola meio desgraçada, a gente oferece a cadeira que tem todas as molas boas, né? E essa consideração que nós temos por algumas pessoas, é isso que era preciso perceber, ela se deve a todo ser humano enquanto ser humano, por aquilo que eu dizia, porque toda criatura humana foi feita à imagem e semelhança de Deus, há um brilho divino, há algo de Deus em qualquer cristão, em qualquer cidadão, em qualquer ser humano, homem, mulher, grande, pequeno, virtuoso ou defeituoso, há algo de muito digno de consideração. Eu acho que a gente deveria fazer uma reverência diante de cada pessoa que estivesse a nossa... Seria um pouco complicado, né? mas são dignos de uma reverência, todos. Todos foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo morreu, não pela humanidade genericamente, morreu por toda a humanidade, mas morreu por cada um de nós. Não é impressionante aquilo que São Paulo diz, agora um latinzinho, para quem gosta de latim, dilexit me et tradidit semetipsum pro me. Vocês entenderam tudo, né? Se não entenderam, vem a tradução. Ele me amou e se entregou por mim. São Paulo não dizia apenas que se Jesus Cristo se entregou pela humanidade, sim, me amou e se entregou por mim, e derramou o seu sangue por mim. Se eu penso que qualquer pessoa, né, tem valor suficiente para que Jesus Cristo considere digna essa pessoa de morrer por ela, caramba, todos são dignos desse apreço, merecem essas cortesias que normalmente nós temos apenas para com algumas pessoas. Por que não tê-las com os nossos familiares? Claro que não se trata de formalismos artificiais,
mas de uma homenagem de carinho, Jesus ficou tão contente com o que fez Maria de Betânia, que derramou um vaso de perfume finíssimo aos seus pés, que dava para sustentar uma família ao longo de todo um ano. Avalia-se que a quantidade de perfume que ela jogou aos pés de Jesus foi essa. Uma cortesia, uma delicadeza, que a respeito, que a consideração, essa consideração que normalmente a gente dedica aos de fora, por que não dedicar aos de dentro? Às vezes a gente usa como desculpa para não ter esses detalhes de cortesia com os que moram conosco, o pretexto de que em casa a gente tem que estar à vontade. Claro, eu tenho que estar à vontade. Quem é que não fica à vontade depois de ter feito uma recepção, recebeu pessoas em casa e durante a visita dessas pessoas, sorriso para cá, sorriso para lá, a pessoa faz menção de ir embora, a gente diz, fica mais um pouco, enquanto lá por dentro está pensando, vai embora logo, desgraçado, que não te aguento mais, né? Mas a gente fica mais um pouquinho. Eu não preciso ter esses formalismos de fingir algo que não é verdade diante das pessoas de casa. É claro que não são necessários formalismos. É claro que é preciso estar à vontade, mas a vontade não quer dizer desleixados, não quer dizer totalmente soltos, quer dizer à vontade porque não nos sentimos vigiados, porque nos sentimos aceitos ou aceites como nós somos, né? À vontade porque não somos cobrados, mas sim que deve existir uma tensão amorosa com relação aos outros, sempre, né? Nunca eu posso me pôr totalmente à vontade como se eu estivesse sozinho, né? Nunca, né? Então, sei lá, então vou almoçar, então enfio um pão inteiro na boca e faço uma sonoplastia intolerável. Nham, 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 nham. É claro, se eu estivesse sozinho, até que era admissível. Eu estou na presença de Deus, na presença dos anjos, mas acho que os anjos não ouvem essas coisas e Deus desconsidera. Mas os outros que estão ao nosso lado se sentem agredidos por uma coisa dessas, né? E por que não fazer o contrário? Quer dizer, ser gentil, ser correto. Isso é possível se está à vontade e está em tensão amorosa. Uma noiva, voltamos ao exemplo dos noivos, que sempre é muito bom. Uma noiva está muito à vontade, ela está felicíssima junto com o noivo, mas ela está em tensão, querendo ajudar, querendo alegrar e vice-versa, né? É preciso não usar dessa desculpa. Em casa eu estou à vontade. Não, então a desculpa da comodidade, tem que haver comodidade. Então eu chego em casa, me atiro no sofá, né? Deito no sofá e vou esperar a minha mulher chegar, deitado no sofá, roncando, babando no sofá, né? Não, tudo bem, é crime, é pecado? Não, né? Mas, francamente, chegar em casa e encontrar alguém roncando no sofá e babando não é das coisas mais estimulantes que possa haver na vida, né? Por que não encontrar uma pessoa composta, né? Assim, é um lugar onde nós temos que estar, nos sentir comodamente, mas com uma comodidade limitada à comodidade dos outros, limitada ao carinho que nós devemos manifestar aos outros. Eu não sei, que coisa triste numa casa quando o marido no domingo, no sábado, domingo, não faz a barba, né? E fica parecendo presidiário. Tem mulher que gosta de presidiário, de barba de presidiário, mas tem mulher que não gosta, né? A minha avó casou com meu avô com a condição que ele não ficasse sem se barbear. Naturalmente, a condição foi imposta, mas e aceita, em princípio, mas depois não foi cumprida, né? Mas não sei, ou então
né, a mulher que fica em casa no sábado e domingo com chinelão, né, asqueroso, remelento, fedido, né, e com o cabelo que parece a medusa, né, um cabelo e com um vestido que parece um saco não é mais agradável para o marido ver a mulher bonitinha, bem produzidazinha, perfumadinha, mimosa, maquiada, e não é muito melhor, né, para a mulher ver o homem elegante. Tudo bem, eu não preciso vestir smoking dentro de casa, não preciso andar de fraque, cartola ou toga ou sabe lá o quê. Mas será que a gente não podia cuidar um pouco desses detalhes que a gente cuida para os estranhos? E, poxa, se é para os muito mais é para as pessoas. A lógica devia ser assim. Eu vou sair para fora, então posso me desarrumar um pouco. Aqui em casa que é importante eu ficar bem, né? Aqui em casa que é importante ficar bem. Aqui em casa que é importante eu me comportar bem à mesa, né? Então, isso, né? Aqui em casa que é importante eu não falar de uma maneira grosseira. Olha, os palavrões foram se introduzindo na linguagem familiar aos poucos, primeiro através dos homens e agora também através das mulheres, né? Então, palavrões, expressões chulas. Insisto, é pecado? Não, claro que não é pecado, né? Dizer um palavrão pode ser pecado quando denota raiva ao outro, ou quando tem um conteúdo blasfemo que pode incitar os outros a pecarem. Mas, em si mesmo, o palavrão é uma grosseria. É uma falta, é uma pequena manifestação de falta de amor, de falta de presença de Deus, de falta de visão sobrenatural. Né? Palavras, modos bruscos, gritarias, barraco, né? Mulher barraqueira, homem barraqueiro. Isso aí, como é que vai ter a caridade? Isso não é difícil, viver a caridade, estar disposto a dar a vida pelos outros, sei lá, né? Mas então... Não sei se você vai dar a vida, mas faça isso. Não grite, né? Não grite, né? Não precisa gritar. Falar com calma, né? E, então, cortesia, usando bastante de 3 expressões abençoadas, que são, por favor, você me passaria a manteiga, né? Em vez de dizer, dá a manteiga aí, mulher, né? Ou então... pega essa porcaria de manteiga e põe aqui no meio. Você poderia me passar manteiga? Dá menos trabalho até, gasta menos energia, eleva menos a entropia do universo. É muito interessante, é mais fácil, né? É mais fácil, por favor, obrigado, me sinto agradecido. Não, é obrigação tua, não tem. Agradecido, agradece, muito obrigado pelas coisas que... Olha, afinal das contas, o carinho que nos tem é um dom. O amor que Deus nos tem é um dom. E o carinho que os outros nos têm é um dom gratuito. Nós merecemos, em sentido estrito, todo o carinho. Se a gente faz besteira, o que a gente merecia é os quintos dos infernos, né? Ou pelo menos um purgatóriozinho, mas nos tratam muito melhor do que a gente merece. Então, agradeça. O próprio do amor é o dom. E a gratidão é a correspondência ao dom. Quando eu percebo que algo me é dado de graça, que alguém faz por carinho e dá, não porque tenha nenhum interesse, mas dá de graça, porque gosta de dar. E quando eu percebo que o dom do carinho dos outros, a reação conveniente, a resposta conveniente é da gratidão. Eu me sinto agradecido. Não tem contas, ajuste de contas. Eu fiz isso, agora você faz isso. Eu lavei a louça, agora você enxuga. Eu fiz não sei o quê. Não tem acerto de contas, mas tem dom. Eu dou e o outro se sente agradecido. Esse é que devia ser o regime que funcionassem os nossos relacionamentos. Então, por favor, obrigado. Desculpe. É claro que a gente não precisa
pedir desculpa por tudo, né? Desculpa por qualquer coisa, claro, pelas coisas graves, não é? A gente precisa pedir desculpa, mas às vezes de pequenas indelicadezas. Eu tenho a impressão que quem quiser estimular um ambiente de carinho em casa pode dizer 1 ou 2 vezes por dia, desculpe que bati no teu pé, desculpe que não te acolhi como devia, desculpe que o bife ficou duro como uma pedra, desculpa que está salgado, né? Olha, outra coisa, né, nessa cortesia, eu já vejo que estou me alongando demais, mas eu vou fazer 5 minutos de desconto em função da... Como os juízes nos jogos de futebol, quando tem incidente, tem que interromper. Então, a cortesia, o que é que atrapalha esse ambiente cortês e delicado da vida familiar enormemente? O mau uso das tecnologias eletrônicas. Vejam, a televisão é uma praga? Não. A televisão é uma maravilha, capaz de integrar pessoas à vida social que nunca estariam integradas. O computador é uma praga? Não, é uma maravilha, né? Capaz de facilitar o trabalho humano de um modo surpreendente. O celular é uma desgraça? Não, o celular permite que todos tenham acesso ao telefone e às mensagens. Um instrumento de trabalho pode multiplicar a velocidade com que a gente trabalha, né? Mas esses 3 elementos podem mal usados, podem acabar com a vida familiar. Por exemplo, né? Televisão no quarto do casal. Não vou pedir para levantar a mão quem tem televisão no quarto do casal. Mas eu digo, televisão no quarto do casal é uma grande maneira de viver uma tremenda descortesia e uma tremenda indiferença com o outro. Estraga o momento em que cônjuges poderiam ter a vida, os maiores momentos de confidência, de carinho, de intimidade, né? Televisão no quarto é uma barbaridade. Nós estamos habituados, né? A televisão atualmente tem no quarto, na cozinha, no banheiro, no telhado, no quarto da empregada, no vizinho, tem televisão para todo lado, né? Então precisa ter também uma no quarto, porque é mais cômodo, né? O que é mais cômodo? Mas o mais cômodo, como eu já disse antes, muitas vezes se opõe ao mais carinhoso. E nós vamos fazendo, que é claro que é cômodo, deitar na televisão. Qual é a posição mais cômoda para assistir televisão? Na horizontal, deitadão, né? Deitadão ou deitadona, né? Mas é também a posição que mais facilita o individualismo. Quando eu estou deitado, eu não estou vendo quem está ao meu lado, eu estou... estraga a televisão, cuidado com a televisão. A televisão devia reunir a família, esse era o projeto. Isso era o que tinha em mente quem criou a televisão, reunia a família em torno de uma atividade comum, desfrutada por todos. Mas aí o que faz é, um fica vendo a televisão, outro fica vendo o celular, outro fica vendo o computador, outro fica no outro computador, desaparece o diálogo entre os familiares. A televisão foi responsável e continua sendo por muita frieza no ambiente familiar. E nem se fala do celular, né? No celular, ele fica mandando mensagens para fazer os negócios dele, né? E ela fica no Instagram, fazendo aquela velha atividade. Antigamente, as mulheres faziam fofoca no muro da vizinha, né? Põe a cabeça no muro e fazia fofoca lá, né? Agora é no celular, nas redes sociais, no Instagram, e pipipi, fotografia daqui, eu de frente, eu de trás, eu do lado, eu comendo, eu deitado, eu tomando banho. Ora, né? Chega de tanto celular. Eu vou propor uma coisa para vocês, que nos momentos em que a família se reúne, para que haja cortesia, não é? Se desliguem os celulares, desliga, esquece. Não, chegou em casa, esquece, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da esposa,
cuida do diálogo, cultiva o amor, em vez de ficar no celular cultivando a fofoca ou cultivando as notícias, né? As grandes notícias, para saber dos incêndios na Amazônia, para saber do Bolsonaro, para saber de sei lá de quem. Esquece o Macron, esquece. Nessa hora, lembra disso, lembra do teu marido, lembra da tua mulher, que são muito mais importantes que o Macron, que o Bolsonaro, ou que o Lula, ou que o, sei lá, ou do que o Moro, né? E os computadores com os joguinhos, né? Mas é um crime, é um dissociador, um imbecilizador universal, né? Os joguinhos fazem muito mal para as crianças e separam as crianças dos seus pais. Tira os joguinhos, faz jantar. Quer ver outra pequena cortesia? Estou me detendo aqui na cortesia. Fazer jantar. Antigamente, quem sabe os mais velhos se lembrem, mas havia uma coisa que se chamava jantar em família. Almoço em família já desapareceu há muito tempo, mas antigamente existia até um negócio chamado jantar em família. A família se reunia em torno de uma mesa, rezava, conversava, trocavam impressões sobre o dia, conviviam. Hoje cada um pega o seu prato, e vai para a geladeira, se abastece de algumas coisas, vai para o quarto, um vai para a televisão, outro vai para o celular, outro vai para o sofá. Isso é tremendo. Isso aí destrói a caridade. É que é pecado não fazer jantar, é pecado não se reunir? Claro que não. Mas isso vai deslustrando a caridade, vai empequenecendo a caridade, vai distanciando as pessoas, vai fazendo que as pessoas não se compreendam mais, e não se compreendendo mais, há mais rixas, e não se compreendendo mais, há menos carinho, e não se compreendendo, estão desunidas, e se criam muros, e há incompreensões, e há brigas, e há separação, e há desgraça. A televisão, o celular e os computadores são muitas vezes causa de infelicidade. É que sou xiita, é para não ter televisão em casa. Besteira, claro que é para ter. Senão como é que vai assistir jogo de futebol da Copa do Mundo, né? É para não ter celular, precisa, senão como é que eu vou me comunicar com os outros? Né? É para não ter computador. Se eu não estou computador, eu vou ficar na lua, não posso comprar nada. Então, cultivar os detalhes de boa educação não é para viver como se nós estivéssemos em Versalhes, né? Vocês já pensaram que as regras de boa educação não são todas convencionais? Não são todas convencionais. Algumas são convencionais, meramente convencionais, e normalmente são as mais pedantes. Mas, normalmente, as regras de educação são regras que permitem a gente ter um comportamento que não vá aborrecer ninguém. Mas eu sei lá, dizem que os árabes acham de bom tom, pelo menos em certos recantos da Arábia, de bom tom, depois que você almoçou, arrotar em voz alta, para que o outro perceba que você está satisfeito, né? Eu, francamente, não gosto muito desse... Né? Nem todo mundo gosta. Então, arrotar ou não arrotar, vamos ver o que agrada a todos. Não arrotar não aborrece ninguém, né? Você pode manifestar para o árabe lá. Então, as regras de educação, não comer com a boca cheia, se você ser besteira, porque aí fica uma sonoplastia. E cada um com o seu ritmo. Na minha casa é impressionante, eu já sei o sonzinho de cada um. Então, fechar a boca, né? As regras de boa educação, levantar-se junto com os outros. Eu me levanto no meio da refeição, e porque tem um programa, porque eu vou telefonar, né? Desliga o celular, faz uma refeição em que as pessoas se sentem umas ao lado dos outros, como Jesus, Maria e José, né? Vai chegando ao fim, e eu nem falei das outras duas, mas eu vou enunciar apenas, porque acho que as outras pequenas virtudes que eu queria falar é da paciência, que consiste em aceitar os outros como são, aceitar a vida como é, sem espernear, com maturidade, aceitar as demoras dos outros, que as coisas vão pouco a pouco, né? E não ficar entediados. A falta de paciência
leva a gente a ficar entediado. O impaciente hoje em dia é tremendo, né? As pessoas se entediam porque querem novidade. Calma. O paciente aceita o outro como é, aceita a vida como é, e as coisas demoram. E ele aceita, não é paciente o indivíduo que tem apático, né? Às vezes a gente pensa que o paciente é apático, é um indivíduo que, né? Uma espécie de apatia. Eu lembro de uma vez, faz alguns anos, em que eu fui me alistar no Exército, né? Faz alguns pouquinhos anos, talvez uns 50 anos. E eu vi um coitado de um indivíduo que vinha do interior, né? que chegou no quartel lá, e o sargento, logo na frente dele, ali na porta do quartel, disse: para aquela fila! O coitado foi para aquela fila, esperou 2 horas, chegou no guichê, e aí o cara disse: você está na fila errada, você queria não é se alistar, você queria então para outra fila. Ele, tá, foi para outra fila mais 2 horas. Não é ser um pamonha, não é ser um amorfo, um conformado, não é isso que é paciência. A gente pensa, a pessoa paciência é a pessoa que aguenta, né? Aguenta, bate, ela né? Aceita tudo. Não é isso. A pessoa paciente é a pessoa que é capaz de levar com bom humor, com alegria, o mundo tal como ele é. Né? Sem se desesperar, sem se enraivecer, sem se queixar. Então, a paciência é uma virtude maravilhosa. E a terceira é o bom humor, e com isso a gente termina. Né? A outra pequena virtude, cultivar o bom humor, que consiste no quê? Em saber relativizar a importância das coisas que acontecem. Né? No dia a dia, por uns 2 ou 3 anos na nossa vida familiar, normal é que não aconteça nada. Às vezes morre uma avó por aí, etc. Mas o mais normal é que não aconteça nada de tremendo. Nós estamos ficando habituados às novelas da Globo. Não é? As novelas da Globo, tudo é dramático. Não é? Todos têm expressões dramáticas e tremendas. Mas não é. A vida não é assim. A vida é muito mais simples. A vida é mais simples. As coisas têm pouca importância. Saber relativizar a importância das coisas é uma questão de maturidade. Vocês vejam, né? A gente pensava, eu lembro que pensava, se eu não entrar no vestibular de primeiro, eu vou morrer. Eu entrei, mas tem gente que não entrou e não morreu. Não aconteceu nada. Né? Se eu for despedido, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, você fica sem dinheiro, é só esse o problema. Mas isso se resolve de um jeito ou do outro. Algum de vocês tem um parente que morreu de fome por ficar desempregado, que caiu no chão, caiu duro? Ninguém. Mais dia, menos dia, resolve. As coisas não são tão importantes. Isso vistos humanamente apenas. Mas vendo as coisas como filhos de Deus que nós somos, se nós tivermos fé e soubermos que tudo o que acontece dependendo da vontade de Deus, ou seja, preparado por Deus, que existe uma providência, que Deus cuida da nossa vida, como cuidou da família de Nazaré, então nada nos pode assustar. Nada nos pode assustar. Homens e pouco café, por que duvidar? Às vezes a gente faz tempestades em copo d'água, como São Pedro e os outros apóstolos naquela barca. Mestre, estamos afogando, socorro! Né? Vocês já pensaram no ridículo? Né? Era o Mar da Galileia, uma porcaria de laguinho, que não tem nada de oceano. Né? E estamos nós afogando. Mas que afogando? Nada, socorro! Homens de pouca fé, mas que descrença, que fita, que dramatismo é esse? Então, dá boas risadas, né? Furou o pneu. Agora nós trocamos o pneu. Vai chegar atrasado. Pois é, vai chegar atrasado. Né? Não tem jantar hoje. Não tem jantar, porque queimou. Hoje é jejum obrigatório. Então, jejum. Né? Eu estou perdendo cabelo. Está perdendo cabelo, vai ficar carequinha, a menos que use uma peruca. Pode comprar uma peruca. Se tiver dinheiro para peruca, a gente compra peruca. Se não tiver dinheiro para peruca, a gente não compra peruca. Né? E
Não é? Se perdi o emprego, vou vender cachorro-quente na esquina, ou pipoca, não sei. O meu cunhado partiu para o pão de queijo, é uma solução, né? É uma solução, fabricar pão de queijo. Não tem nada de tão dramático. Com a passagem do tempo, a gente percebe. E mais ainda, ou menos ainda, se a gente se lembra que é filho de Deus. O bom humor, a capacidade de dar risada, um sorriso. Como é bom ter uma cara sorridente do nosso lado. Como é que eu posso melhorar o meu lado? Sorria. Sorria, faça o sacrifício, sorri. Sorria, sorria. Note o aspecto engraçado das coisas. As coisas são muito engraçadas. A vida é muito engraçada. Só novelame, novela ridícula da Globo. Aliás, eu olho assim por cima as novelas da Globo e eu acho tão ridículas as expressões, né? Tudo dramático. Aqui, isso é ridículo, não tem nenhum sentido. Bom, e para encerrar, absolutamente, nossa, mãe, engoli 10 minutos de... E, para encerrar, dirão vocês, bom, perfeito, eu estou disposto a cuidar da paciência, né, ganhar paciência. Paciência, como é que a gente ganha? A gente ganha paciência, sofrer, capacidade de sofrer sem queixa, sem lamentações. Deixa o muro das lamentações lá em Jerusalém, né, que tá bom. Não fica fazendo, não, coisa horrível. Gente que gosta de ser vítima. Né? Eu lembro de uma senhora que eu tentei consolar, né? Eu expliquei para ela, puxa, ela me contou que estava sofrendo muito, por isso. Eu disse a ela, certo, mas é verdade, que pena, mas a gente que sofre mais ainda, veja, tal pessoa está numa situação pior. Ela ficou indignada. Não, eu sou a campeã do sofrimento. Sentia uma felicidade em ser a campeã do sofrimento. Tudo besteira, né? Então não reclama. Viva essas pequenas virtudes. Eu estou disposto a tudo isso. Mas e se os outros não tiverem, né? E se o meu marido não tiver? E se a minha mulher não tiver? Começa. Onde um não quer, dois não brigam, dizem. E onde um quer viver a caridade dessa maneira, através das pequenas virtudes do dia a dia, ele acaba por impor o seu padrão, gera um círculo virtuoso. Experimenta, em vez de chegar em casa e pôr uma cara feia para o marido, sorria. Normalmente ao sorriso corresponde um outro sorriso, que anima mais o meu sorriso, e a gente acaba dando gargalhada. Né? É um círculo virtuoso, assim como existe o descuido, o desleixo, a falta de cortesia, a impaciência, a grosseria, a queixa, né? Vão girando cada vez mais um distanciamento, todas essas coisas geram, se eu faço, o outro também vai querer fazer, chega.